E para a nossa última palestra do dia, mas não menos importante, convido o mestre em Medicina Veterinária, Gustavo Simão. E com a palestra Biossegurança, novo pilar da suinocultura moderna, Gustavo Simão. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Voltando à terra que eu comecei minha profissão, literalmente, posso dizer, a campo. E hoje, para a gente comemorar aqui o dia do suinocultor. Para começar a nossa conversa, pessoal, sobre a biossegurança como um novo pilar da suinocultura moderna, eu já trago aqui de cara para a gente esse slide. Ele é um slide que foi cedido pela BPA, e eu agradeço o Ricardo Santin por ter cedido, que mostra o aumento de produção de alimentos que nós vamos ter até uma projeção 2026, 2027, daqui 5 anos, no mundo inteiro. Então, a gente tem aí, e a União Europeia aqui, junto com esses países, né? Nós temos aí alguns números, e na hora que a gente vai para o Brasil, a gente vê um número desse aqui. Só um pouquinho, pessoal. Acho que não tá com a bateria ligada, que vai acabar a bateria do... Não está conectado aí. É a tomada aí. Acho que é lá. Parou de novo. Acho que... Parou. Mas a bateria está certa, né? A bateria está. Acho que travou aqui. Aí. E aí, pessoal, a gente vê um número desse aqui do Brasil... E aí a gente começa a entender a responsabilidade que a gente começa a ter frente ao mundo nesse crescimento de alimentos. Então, para contextualizar aí o que nós vamos conversar hoje, tá? Meu objetivo aqui hoje é sensibilizá-los. Sensibilizá-los para a biossegurança, para a gente começar a mudar a nossa mentalidade com a suinocultura do futuro, tá? Então, nós vamos ver aqui o Brasil como oportunidade global para a produção de alimentos, que eu acabei de falar. Importância e impactos financeiros causados pelas enfermidades, aqui só para a gente levantar o P, né, ver o problema que essas enfermidades e a pressão que elas vão colocar no nosso negócio nos próximos anos. Principais gargalos da biossegurança na suinocultura brasileira, aqui com foco na suinocultura brasileira, com perfil nosso. Tá? Iniciativas do MAPA, que está também... vindo aí para ajudar a biossegurança a nível nacional. Participações dos conceitos de biossegurança nos novos projetos, quando a gente senta para a gente discutir um novo projeto, a biossegurança está tendo voz nessa mesa. Então, isso eu estou dizendo assim, em projetos aí no topo da pirâmide, que são as genéticas. Então, eu estou colocando aqui uma situação que ela vai chegar para comercial em algum momento, tá? E tem que chegar antes da gente ter uma quebra do país por alguma doença mais grave e que causa grandes prejuízos. Sistema avançado de gestão de biossegurança, vou mostrar para vocês um exemplo só de como está sendo a gestão de indicadores de biosseguranças no Brasil, já no Brasil, e as mensagens finais. Bom, pessoal, aqui é o mapa da população, da densidade de suínos. É velho esse mapa, porque não tem uma atualização nessa fonte, mas de 2010. Mas não mudou muito aqui, não. Claro que tivemos aí alguns eventos, né, como 2018 na China, mas a China continua ainda com uma grande participação na quantidade de matrizes no mundo inteiro. Nós temos 70 milhões de matrizes no mundo, aproximadamente. Cerca de 50% estão na China. Tá? E aproximadamente 50% da produção global é intensiva. E aqui, esse quadro mostra para a gente os top 10, os 10 primeiros produtores do mundo. E se a gente for ver aqui, ó, o país que essas empresas estão, só não está na Ásia, 1, 2, 3, sendo essas 2 nos Estados Unidos e 1 no Brasil. Todas as outras estão na Ásia.
estão com foco ativo de PSA. Então, nós temos 80% das matrizes em países com foco ativo de PSA. Então, na hora que a gente vê o status que nós temos e a oportunidade que nós temos de mantê-lo, frente a isso aí, é algo enorme, né? Então, aqui algumas fotos para sensibilizar todo mundo, para mostrar o que é um dia a dia com foco no país, né? Então, são fotos dos colegas da PIC na China. Então, se você pensar que o vírus entrou e matou isso tudo de animal. Não, isso aqui é abate sanitário. Teve que abater para tentar segurar a infecção, tentar segurar o vírus. E é isso que vai acontecer quando entra num país que é livre. Tá? O Ministério vai tentar, todo momento, matar o máximo de animal possível para conseguir segurar o foco. Tá? Então, antes de deixar uma vacina entrar. Então, se a gente pensar, não, mas já tem vacina, mas o Ministério não vai liberar o uso de uma vacina enquanto o Ministério entender que ainda dá para controlar a doença, que ainda não está endêmica. Então, é um cenário muito complicado da gente lidar. E será que vai alastrar no Brasil com isso aqui de javali? Né? É um mapa da Embrapa que mostra a população de javali. Essas fotos aqui não são distantes, essas fotos são do Brasil. São do Brasil, da quarentena oficial do Ministério, tá? Que não foi a primeira vez, já ocorreu, mostrando que o sistema está funcionando. Ou seja, lotes que chegaram de fora, foram importados. Essa quarentena, vou falar detalhes dela, ela fica numa ilha, tá? E os animais todos que chegam de avião vão para essa ilha, ficam lá até eles poderem ingressar. E aqui foi detectado PIRS nesses animais pelo Ministério e ficou por lá. Não entrou. Ou seja, nós temos uma situação de vigilância na importação muito boa. Tá? Então, a gente também está salvando aí algumas contaminações que poderiam estar no país com uma iniciativa aí que teve público-privada dessa quarentena oficial. Pessoal, as enfermidades elas impactam diretamente nos 4 principais assuntos que estão nas mesas de decisão das grandes empresas hoje, que é produtividade, como produzir mais com o suficiente ou com menos, né? Sustentabilidade, segurança alimentar e saúde pública e bem-estar animal. Esses são os 4 assuntos que estão hoje em pauta. Se a gente só dar um exemplo aqui do impacto que nós geramos com mortalidade, falando da enfermidade com impacto na sustentabilidade ou a parte ambiental. Uma granja de 3.600 matrizes tem uma mortalidade de 10% de fêmeas, mais ou menos. Uma granja com números bons, não ruins. Tá? Natimorto, 8%, mortalidade pré-desmame, 10%. Mortalidade de creche, 1,5%. Mortalidade de terminação, 1,5%. Nós geramos 314 toneladas por ano de carcaça, de animais mortos, tá? Ou 305 metros cúbicos. E se a gente levanta um pouquinho a mortalidade em alguns pontos, nós vamos para 517, ou 505 metros cúbicos. É muita coisa para a gente dar fim. Custos aqui, eu não quero entrar em detalhe, porque já foi falado bastante, mas impactos financeiros que essas doenças causam, eu queria só chamar a atenção aqui para a PSA. Nós temos já informações na China, você tem que lidar com vírus. Então, as granjas não param, elas não depopulam igual uma genética depopula e põe outro, não. As granjas elas estão lidando com vírus. Em torno de $1.120 por matriz está sendo gasto para conseguir lidar com o vírus lá. Tá? Outro dado aqui de PIRS, que eu acho interessante a gente parar para pensar, se entra no Brasil, um cálculo rápido que nós fizemos, 1,6 bilhões de prejuízo que nós vamos ter para conviver com o vírus. Isso é para conviver. A partir do momento que virou endêmico, nós vamos gastar 1 bilhão e 600 milhões por ano a mais para conviver com esse vírus. Vindo para a nossa realidade, falando de micoplasma, falando de APP, Seneca, eu acho que já foi falado bastante, mas só chamando a atenção aqui que micoplasma, um sistema livre, nós já temos já os dados internos e também extrapolando para algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, R$31 mais ou menos de ganho que nós temos num fluxo, de ganho por cevado que nós temos num fluxo negativo para micoplasma. E a APP, a gente sabe as grandes perdas que tem a APP, e aqui Braxpira também, a Luciana já falou,
não vou entrar em detalhe. Esse é um dado que nós temos também de uso de antibiótico, 450 matrizes no Brasil, só para a gente entender o impacto que um agente causa, né, no uso de medicamento. Cada barrinha dessa aqui é uma granja. Tá? E esses números são a quantidade de miligramas utilizadas por animal terminado. Então, a gente tem aqui granjas que gastaram até 700 miligramas por animal terminado e outras que gastaram nada. E as granjas que são livres para APP e micoplasma estão totalmente do outro lado. Então, mostrando aí que os agentes também, estando na população, vão fazer você gastar muito mais. Quais são os gargalos da suinocultura brasileira do ponto de vista de biossegurança, pessoal? Primeira coisa, cultura. Tem 6 anos que a gente trabalha só nesse tema. E mudar a cultura de uma pessoa que já faz aquilo há muito tempo na granja é muito difícil. Então, a gente está lançando mão de várias ferramentas, estudando como que a gente pode começar a montar essa cultura. E estamos conseguindo. Tá? Vou mostrar no final os treinamentos que a gente tem feito. O que é uma cultura? A cultura começa, para vocês terem uma ideia, a cultura ela demanda gerações. Então, uma primeira geração que descobre que os filhos, quando pega uma faca, enfia na tomada e morre, começa a morrer, né? A segunda já vai falar, opa, nós temos que cuidar das tomadas. Não vamos deixar mais. Né? Isso aqui é antigo, eu usava isso aqui nas granjas, quando eu ia fazer umas palestras assim, nas granjas, eu levava. Eu falei, isso aqui eu vou levar para a gente refletir. E aí chega um momento que você fala, olha, não dá mais, né? Vamos prevenir. Então, a comunicação e o conhecimento passando por gerações é muito importante para formar essa cultura. Tá? E aí, por que tem gente que já nasce hoje com medo de barata e de rato? Tem alguma coisa. Alguém foi falando para o outro, a avó falou para a mãe, aquilo foi passando de geração, que rato e barata transmitem doença. Então, você não pode nem ver. Então, isso é gerações que foram montando a nossa cultura. Tá? E hoje não tem desculpa. Hoje, nós temos uma internet, nós temos informação à vontade, e nós temos que acreditar que os outros países estão passando uma dificuldade muito grande com saúde, com sanidade na atividade. Porque a gente esperar a gente passar para a gente tomar atitude, aí vai ser tarde demais. A cultura americana foi forçada a acontecer. Os Estados Unidos teve o PIRS, que é um vírus muito agressivo, em 1999. E eles não tinham nada de biossegurança. Começaram a ver como que eles iriam fazer para ainda ficarem competitivos frente ao mundo. Né? E eles começaram a ver que a comunicação entre produtores era muito importante, saber qual que é a área que estava tendo o surto, para movimentar menos animais, mudar completamente o conceito de biossegurança. A área limpa, pessoal, não é depois que passa da cerca para eles, né? É quando entra no galpão. É ali que é a área limpa, é onde o animal pisa. Então, eles mudam completamente o conceito e dificulta a vida da operação no campo. Né? Mas tiveram que fazer isso. Várias coletas de material também, suaves em caminhões, lavagem de caminhões, secagem de caminhões. Se eles não fizessem isso, eles não iam conseguir conviver com os vírus, tá? Que eles têm hoje. Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa que ela chama Iowa Select Farms. É uma empresa grande que está no estado de Iowa, e a gente tem um brasileiro lá que trabalha lá com eles, e ele me cedeu esses números, né? Que é interessante para ver como que eles estão lidando hoje com PIRS. 240 mil matrizes, é o 4º maior produtor de suínos dos Estados Unidos. Eles estão situados hoje no estado de maior densidade de suínos, que é Iowa. 100% da produção é em Iowa, eles não aceitaram levar nenhuma unidade para fora. Isso é uma filosofia do dono. Tá? 48 UPDs, sendo que 15% a 20% dessas UPDs, elas sofrem surto de PIRS todo ano. Ah, mas peraí, Gustavo, vai chegar uma hora que vai ficar tudo contaminado. Não, porque o PIRS, esse vírus, ele tem várias cepas. Então,
uma pode estar positiva, uma OPD, e ela contaminar por outra cepa. Então, eles consideram como um novo surto. Tá? Mesmo sendo 60% dessas granjas filtradas, dessas UPDs. Tá? Todas as UPDs recebem leitor de reposição desmamada de 3 fontes somente. Tá? Eles têm alta movimentação de animais. Eles têm 2 sistemas de secagem de caminhão e 2 lavadores exclusivos. E aí eu chamo a atenção, pessoal, esse aqui é um ponto muito importante para a gente levar para o campo, para a gente conversar sobre a ida dos caminhões de abate para buscar os animais. Olha isso aqui, isso é um dado. A gente entende que o caminhão, sim, é um risco, né? Mas a gente não tem dado. Olha esse dado aqui. 40% das terminações deles, 40% das unidades de terminação deles, são contaminadas com PD pelo caminhão de abate que vai lá buscar o abate segregado. Eles contaminam os animais que estão lá, só que PD para animais nessa idade não dá tanto impacto. Os animais vão abater, produtividade não vai afetar tanto. O problema é o lote seguinte. Se aquele barracão não foi limpo, desinfetado, não só o barracão, mas também o embarcadouro, que muita gente deixa o embarcadouro também sem limpar, desinfetar, o próximo lote já era, porque o próximo lote vai chegar muito com a idade na hora para o vírus entrar. Tá? Essa é a biossegurança vertical. A gente fala muito da horizontal, mas a vertical, que é se autocontaminar, contaminar o próximo lote, a gente fala pouco. E aqui é um outro ponto que é importante, que é equipe dedicada. Eles tiveram que ter uma equipe só para pensar em biossegurança, de 4 veterinários, treinar, monitorar e checar para eles conseguirem reduzir esse número de 15% a 20%. E também eles estão focados nas terminações. Então, são vários itens que ameaçam as granjas diariamente, mas eu chamo a atenção para 2. Reposição externa. Todo mundo fala em biossegurança, vou falar no próximo slide, banho. Mas, reposição externa é o maior risco de levar uma nova cepa, uma nova doença para dentro da granja. É um animal que vai entrar e vai ter contato direto com os animais. E outro, retirada de descarte de leitões. Esses são os 2 pontos que eu colocaria como mais importante de ameaça a um sítio 1 hoje. Tá? Então, quando a gente vai discutir biossegurança, a primeira coisa que vem na mente, o que é? Desinfecção. Tem que tomar banho. Tem que tomar banho, mudou de roupa, beleza. Essa é a porta da frente. E as portas do fundo? Nós deixamos aberta, né? Então, banho é importante. Se você está falando de um sistema, está falando de um sítio 1 importante, que você quer aumentar a biossegurança, beleza, banho é importante. Mas a reposição externa, que entra a cada 15 dias, está nessa estrada aí, pegando spray de outros caminhões o tempo inteiro, não tem quarentena, né? A fonte dessas leitoas, a própria quarentena, que é pouquíssimo usado aqui. Retiradas e descartes e desmames também, muitos eventos que tem. 50% das causas de contaminação de PIRS, num estudo feito nos Estados Unidos, com muitas granjas no decorrer de vários anos, se eu não me engano, mais de 10 anos, concluíram que 50% vem da movimentação de animais. Os outros 50% divide. Essa aqui é uma foto da GTA total, as GTAs totais dos 2 últimos estados, né, no sul, Rio Grande e Santa Catarina. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para a gente ver a quantidade de movimentação que tem de suínos no ano, 2015. Tá? E aqui eu trago uma situação para todo mundo refletir, o porquê que Seneca, ou PCV2, circovírus, alastrou no Brasil de um dia para o outro. Assim, bum, parecia uma palhada seca pegando fogo. Será que não estava aqui o problema? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um reservatório de caminhões que transportam suíno. Ninguém olha para esse reservatório, ele não é limpo na lavação. Quem consegue abrir um reservatório desse e lavar, auditar? Não tem jeito. Então, as fezes de um lote anterior ficam nesse reservatório. E na hora que a gente está carregando os suínos na granja, o que acontece? O pessoal começa a molhar os animais. Isso aí enche, na hora do carregamento. Na hora que enche, mistura com o que estava do lote anterior. E o motorista vai sair com isso aí pela estrada cheio, ele vai descarregar na granja que ele está carregando. Já ficou ali a contaminação
se teve do lote anterior. Então, esse é um ponto de atenção que nós vimos e, assim, proibir abrir isso daí. Aonde vai ser jogado? Não sei. Mas dentro da granja, não pode. Isso aqui foi cedido, né, pelo colega Linhares, Daniel Linhares. Eles fizeram um trabalho para mostrar que o caminhão que está carregando pode contaminar a sua granja. O que eles fizeram? Colocaram um pó fluorescente na maravalha dentro do caminhão na hora que estava carregando os animais lá nos Estados Unidos. Eles usam muito maravalha lá. E esse pó foi colocado ali, ó, dentro do caminhão. Os animais iam entrando e iam jogando essa maravalha para trás. E claro, né, quem estava levando os animais até o embarcador e voltando para buscar, também levava nas botas. E aí provou que o que estava dentro do caminhão foi parar lá dentro da baia. Então, a gente tem que ter tudo muito claro na hora de carregar os animais. Senão, nossa granja vai virar um frigorífico. Tudo que tem no frigorífico vai entrar dentro da nossa granja. Então, aqui, divisões de cores, divisões de áreas, tudo isso é importante na hora de fazer o carregamento. Pessoal, agora vamos entrar num assunto aqui que é fluxo. Esse é um gargalo grande que nós temos também. Olha só. Fluxo define, com certeza vai definir fluxo, e reposição vai definir o que você vai ter de problemas sanitários. Questão das condenas de frigorífico, que foi falado aqui. Gente, não tem vacina, não tem medicamento, não tem nada que resolve. Isso é um sonho, uma utopia que nós vamos ter o tempo inteiro, se a gente não mudar nosso fluxo, se a gente não mudar nosso sistema de transporte, se a gente não olhar para esses pontos, não vai ter produto mágico que vai resolver. As vacinas, medicamentos, eles vão amenizar, mas não vai resolver. Então, eu fiz aqui um esqueminha só para a gente entender o que acontece hoje, para a gente ver se isso está certo. Vamos pensar junto aqui. Nós temos aqui várias genéticas no mercado. Tá? Se você tem um sistema aberto, ou seja, essas leitoras estão chegando e estão alimentando suas UPDs, que são várias, né? A gente tem UPD de todo tamanho hoje. Você vai ter combinações ali na creche de várias... você vai ter microbiotas de vários lugares, né? E aí você vai ter ali creches ali super desafiadas. Ah, não, Gustavo, peraí, mas eu tenho uma pirâmide que é só, de uma genética só, beleza. Chega algum momento, o produtor chega e fala, olha, vou mudar de genética. Vem outra genética, não estou falando que a genética está contaminada. Tá? São microbiotas diferentes, pode sim ser uma fonte que tem um agente que você não tem na granja, e aí você tem uma outra pirâmide contaminada. Esse mix que acontece aqui no campo. Como é que você consegue controlar os agentes? É difícil, vou mostrar mais para frente. Então, reposição externa, instabilidade imunológica, nós já sabemos que isso causa. Falta de quarentena, não tem quarentena para tentar cercar esses agentes. Muitas UPDs e pequenas, isso vai nos dar uma quantidade grande de origens, né? E menos módulos de creche e maiores. Né? Então, esse é um problema, um gargalo grande que nós temos. Se a gente não mudar isso, nós não vamos conseguir controlar vários agentes. Então, se a gente pensar que só temos uma pirâmide, beleza, mas ainda a reposição é externa, ainda tem um risco. Tem o risco do transporte, que você não vai usar quarentena, por exemplo. O transporte é um risco. Nenhuma empresa consegue garantir e te entregar um animal de alto status e falar, olha, ele vai continuar de alto status até... Você tem que ter uma quarentena para você tirar esse risco do transporte. Então, se a gente não usa a quarentena, nós estamos abertos ao que está acontecendo nas estradas, de contaminação que pode ocorrer. Então, se você tem um animal vindo de fora, mesmo tendo uma pirâmide só, ele pode se contaminar e trazer isso para dentro do sistema também. Esse aí seria o cenário perfeito. Qual que é o cenário perfeito? O sistema tem uma multiplicadora interna, fechada, não recebe mais leitores, toda atualização genética é por sêmen, transporte segregado por pirâmide, por fase, reposição interna, como falei, capacidade de desmamar fora. A gente está montando um sistema para lidar com vírus no futuro. PIRS, por exemplo, se você tem creche dentro, você não consegue erradicar PIRS. Você vai ter o plantel da sua fonte sempre positivo. Então, tem que ter capacidade de desmamar fora.
Quarentenas em todas as UPDs. Isso aqui é para conviver com vírus que podem chegar, pessoal. Tá? E também com os que nós já estamos aqui. Um sistema desse aqui, os agentes endêmicos, a gente controla muito bem. Vocês vão ver, tem sistemas desses aqui que os desafios são muito menores, mas assim, infinitamente menores. Você tem uma população fechada, imunologicamente estável. Tá? Única origem, ou ir para desmame em bandas, né? Algumas empresas já estão colocando como regras, né? Menos que 1.500 matrizes desmame em banda, para você ter capacidade de encher mais as creches e não ter mistura de origem. E os módulos sempre menores para facilitar todos dentro, todos fora. É um modelo para a gente lidar com vírus complicado que pode chegar e é um modelo para a gente lidar com os que a gente já tem aqui. Tá? Menor mistura de origem. A infecção, como é que ela acontece? Numa população fechada, nós temos a estabilidade. Aquele gráfico ali, pessoal, só para vocês entenderem o que é aquela primeira curva que está descendo do 100. Isso é o número de animais susceptíveis, igual a pandemia. Quando o vírus chegou no Brasil, a gente tinha 100% dos brasileiros sem ter contato com o vírus. É uma população que não teve contato com a gente. Então, a gente está com 100% susceptíveis a ter o contato. E aquela linha vermelha é os que estão se infectando. Na hora que chega em 40% mais ou menos da população, o vírus perde força, ou qualquer agente, ele começa a perder força. Por quê? A imunidade, que é o azul, começa a subir e toma o ambiente. Então, a pressão de infecção não consegue mais avançar. Essa população, ela vence a doença. Tá? A partir do momento que você tem uma população aberta, de reposição aberta, você vai começar a ter uma população que vai estar sempre desafiada e sempre com mais susceptíveis ali em todas as fases. Então, é esse cenário que nós temos com esse desafio que nós estamos enfrentando. Passando um pouquinho agora para iniciativas do Ministério. O que o Ministério está fazendo para proteger o nosso rebanho? Tá? E a iniciativa privada junto. Né? Esse aqui, esse quarentenário é chamado Estação Quarentenária de Cananéia, é um quarentenário oficial do Ministério. Todas as genéticas que chegam, não só suínos, mas de outras espécies, têm que ir para lá, passar a quarentena para depois ingressar no país. Tá? Foram feitos lá investimentos bem consideráveis das empresas de genética para conseguir importar com segurança e mais. Tá? E todos os sítios, foram 4 sítios construídos lá, capacidade em torno de 500 animais por sítio, sendo que um deles não é filtrado, né, porque os 3 têm filtragem de área, entrada e saída, e o 4 você consegue também ter, porque são filtragens de saída de ar também. Então, o sistema de filtragem de ar está sendo utilizado, né, 2 tipos de filtros, né, e é esse sistema aí que foi colocado lá. Então, a parte oficial, eu falo para vocês que está muito bem olhada. Tá? Salvo alguns pontinhos que a gente sempre está ali ajudando eles a fechar, tá? De biossegurança. Aqui, alguns pontos que eu gostaria de citar do mapa também. Portaria da DAPA já foi citado, né? Aqui eu faço um link com o suíno certificado. Se vocês fizerem o dever de casa com o suíno certificado que a Frimeza tem, já vai estar atendendo muito já a questão da biossegurança, da questão local, da estrutura das granjas. Tá? Então, esse certificado de Frimeza não é só biossegurança, é para ter um diferencial frente ao mercado internacional, né? Então, qualidade, padronização, como foi falado aqui no início, e segurança alimentar. Renovação da IN19, que ela está muito velha, né, 2002, então está se trabalhando, a gente está lá ajudando eles a ter uma renovação, também é algo em prol aí da biossegurança. A IN19, ela que dá o certificado, né, a GRSC para as granjas, para quem não sabe. Também foi criado o plano de vigilância de doenças de suínos, que engloba aí PIRS, PSA. Então, é um plano integrado, também foi feito pelo Ministério, ou seja, plano de vigilância, pessoal, é um plano que você tem coletas estratégicas de amostras para você saber se tem vírus entrando ou não no país. Projeto piloto do plano estratégico, a Charlie comentou, né, do PSC.
Plano de contingência para PSA, que não tinha. O que é plano de contingência? É diferente de plano de vigilância. Plano de contingência é o que fazer na hora que isso aqui pegar fogo. Tá? É na hora que tiver o foco, para onde cada um vai ter que correr. Esse é o plano de contingência que faltava e já foi feito pelo Ministério. Tá? O Grupo Especial de Prevenção de PSA, que nós também estamos participando, é um grupo que produziu muito em termos de o que fazer para prevenir a entrada do vírus. Campanhas de proteção dos portos e aeroportos vigiados, que está dentro desse grupo especial, e a estação de Cananéia. Quando a gente pensa em conceitos novos de biossegurança, a gente vai construir uma granja. Dependendo da importância dessa granja, primeira coisa que a gente precisa olhar é a localização. Essa granja vai atender o quê? Ela vai ser uma central de reprodutores, ela vai ser uma núcleo, ela vai ser uma multiplicadora, vai ser uma comercial. O que ela vai ser? Então, a gente faz um levantamento de localização. Outro ponto que precisa ser colocado na mesa na hora que está discutindo é isso aqui que nós falamos. Isso aqui tem que ser levado em consideração na hora de discutir um projeto de um fluxo de produção. E outro ponto que a gente também gostaria de trazer aqui para vocês, essa é uma granja que está sendo construída no Brasil, tá? É um núcleo genético. Ela já tem o conceito já de tudo fechado, corredores fechados, os funcionários só têm acesso aos galpões passando por corredor, não tem como sair fora da área. Tudo climatizado, né? O embarcador, se vocês notarem ali também, é um embarcador que tem todo um processo de troca de roupa, de vala para coletar as sujidades das diferentes áreas. Então, é um modelo muito interessante para proteger a granja do que pode vir de fora. Sistema de lavador também separado, né, para coleta de animais que vão para reprodução e coleta de animais que vão para abate. Secagem e lavagem de caminhão. Nós vamos falar um pouquinho da secagem. Outra ferramenta que está sendo colocada aqui, pessoal, são novos projetos e granjas núcleo. Tá? É um exemplo para vocês do que a biossegurança o que esse assunto está rendendo na hora da discussão do projeto. Lavação das instalações com robôs, principalmente maternidade ali. Piso tribar para creche, né? Fazendo em ferro tribar, para justamente não ter aqueles dejetos grudados e difícil limpeza. Então, o ferro ele tem o problema da temperatura, né, para leitões mais novos, mas ele tem o ganho aí, quando tem climatização, ele tem o ganho aí da limpeza. Tá? Então, mostrando a importância da limpeza na hora de decisão de novos projetos. E aqui, câmara de descontaminação com lâmpada UV também, é outro ponto aí de investimento para a entrada de suprimentos. Mudanças no conceito de caminhões, então, você possibilitar os funcionários que estão lavando os caminhões andarem em pé, para eles lavarem melhor o caminhão. Então, isso tem não só ganhos de biossegurança, mas também de bem-estar animal e tudo mais, né? A questão da qualidade do trabalho. Esse é um sistema de secagem de caminhão, que já tem um no Brasil já. Tá? Esse sistema ele seca o caminhão depois da lavagem, e a secagem do caminhão já foi mais do que pesquisado, elimina muitos vírus e mais de 99% dos agentes ali presentes de bactérias. Então, é um sistema que chega a 70 graus por 20 minutos, e o caminhão não precisa de ter mais vazio sanitário 24 horas, já pode ir para a próxima unidade carregar. Desinfecção da cabine por gás ozônio, também validado para desinfetar a cabine, e até ali também barreira sanitária para o motorista passar e pegar o caminhão do outro lado com tudo limpo e desinfetado. Ah, é exagero? Pode ser, mas já é uma preparação para quando tivermos algum problema, a gente já tem um modelo até para ser seguido no Brasil. Né? Outro ponto aqui, centrais de reprodutores, né? Já estão sendo filtrados. São modelos no Brasil já. Então, ar filtrado, para a gente ter uma garantia enorme ou um risco muito baixo de entrada de doença no sêmen. Porque o sêmen continua entrando na granja. A reposição de fora, se você fechar, você tem o sêmen para entrar. E o sêmen tem que estar com um nível de segurança muito alto. Então, tudo que puder ser investido
em UDGs hoje, vale a pena para o futuro. Nós estamos falando em 20 anos para frente, né? Aqui é só um exemplo de gestão dos dados, né, que pode ser feito com biossegurança. Só para a gente falar aqui da parte da granja, são itens ali, ó, só para exemplificar, aqueles itens em vermelho que estão aparecendo ali são itens não conformes de um checklist, e o que estão do lado de cá são itens conformes, e aqui nós temos um score e uma meta para cada granja ter que alcançar, né, e mensalmente. Então, é uma forma de gestão para a checklist da granja. Gestão de entrada de pessoas, de visitantes também. Avaliação de caminhão, também é uma gestão de dados também de biossegurança. A parte de coleta de amostras, né, para monitoria de doenças, também dentro de um sistema já, para você entender se a população está livre, continua livre ou não. E treinamentos, que é o que eu falei no início, que eu ia mostrar, a gente consegue ver a nota do pessoal, né, do que eles estão alcançando de nota e o que eles estão tendo dificuldade em biossegurança, para a gente ter um treinamento mais assertivo depois que a gente volta na granja para treiná-los, né? Então, o treinamento para nós hoje é fundamental para a gente atender a cultura, né? Uma das diretrizes que a gente precisa ter é implementar essa cultura. Mensagens finais, pessoal. Gostaria de deixar para vocês aqui que qualquer atividade ligada à alimentação, né, a produtos alimentícios, né, tem alta longevidade. Então, a gente tem que pensar para o futuro. Nós estamos investindo agora, no momento de crise, tudo bem, mas alimento é algo que vai sempre ser demandado no mundo inteiro. A peste suína africana está chegando e ameaçando os principais exportadores, que é o Brasil, México, Estados Unidos, né, na América. Então, a Charlie já comentou. UPDs, pessoal, as que estiverem fechadas, as UPDs que estiverem fechadas, elas vão parar em pé se tiver um surto de PSA aqui. A gente tem que pensar em fechar sistemas. Esse é um ponto que tem que ser discutido e ver qual que é a possibilidade de a gente conseguir fazer isso para a gente conseguir ter uma granja que não vai se contaminar. Nós temos exemplos aí de lugares que o vírus está em foco, está em ativo, e granjas fechadas que não têm movimentação de animais e que não se contaminam. Então, a movimentação de animais é muito importante para essas doenças aí. E pequenas decisões com foco nos eventos de maior risco também é um ponto que eu deixo para vocês aqui para a gente levar para casa, tá? Quem quiser ir a fundo nessa parte de biossegurança, esse é um livro que foi lançado pela BCS agora no IPVS, né, onde a gente participou também. E hoje, o que eu considero assim, de mais atualizado hoje, que a gente pode ter acesso em biossegurança, está nesse texto aí. Então, eu sugiro vocês a terem acesso, porque é daqui que vocês vão tirar ali muitas ideias para poder implementar aí nos sistemas de vocês e todos os sanitaristas que estão aqui hoje, tá? E aqui uma frase que eu não esqueço, que o Roberto Guedes falou num evento lá em Ponte Nova, Minas Gerais, pode colocar uns 4 anos atrás, que ele falou assim, olha, todo produtor pensar dessa forma, nós vamos ter uma rede aí de biossegurança sendo feita individualmente, né, cada granja. Se entrar no país, não quer dizer que vai entrar na minha granja, não tem nada, não está tudo perdido, né? Então, tem granjas ainda na República Dominicana que estão livres ainda. Então, ou seja, a gente fazendo o nosso papel, entendendo o que é biossegurança, a gente pode conseguir livrar aí o nosso patrimônio, o que a gente tem ali de maior importância aí nas nossas vidas. Beleza, pessoal? Era essa a mensagem. Obrigado. Espero não ter passado o tempo e até uma próxima aí. Obrigado.